Módulo 4D. Posição relativa de duas retas. Então, o assunto abordado vai ser o quê? Retas paralelas, retas concorrentes, ponto de interseção de duas retas, distância entre o ponto e uma reta. Então, vamos revisar a equação da reta. A equação da reta é dada por y igual a x mais b, onde x e y são variáveis e a e b são coeficientes. O a é coeficiente angular e o b é coeficiente linear. Tá, então vamos entender o que significa coeficiente angular e coeficiente linear. Vou usar a GeoGebra para representar essa situação. Vamos supor que nosso coeficiente angular seja... Vamos escolher um número bom. Vamos supor que o nosso coeficiente angular seja 1. E nosso coeficiente angular 1 e linear, vamos colocar, sei lá, 5. Então, nós teríamos essa reta aqui. Quando nós mudar o coeficiente angular, repare o que vai acontecer com essa reta aqui. Agora ele está 1. Agora está menos 3,3. Agora está 4,2. Agora está 0. É isso que acontece com o coeficiente angular. Então vai menos 5 até o 5 positivo. Olha o que acontece. É isso que o coeficiente angular faz. Agora, vamos entender que o coeficiente linear faz com a reta. Se nós temos essa reta aqui, olha o que o coeficiente angular, quer dizer, linear, faz com a reta. Olha o movimento que ele faz. Esse movimento aqui. Agora vamos mudar, deixar o coeficiente angular positivo. Olha o que o coeficiente linear faz. Esse movimento aqui. Nesse caso aqui ele está indo menos 5 mais 5, tá? Por exemplo, que estou falando aqui. Mas na verdade pode ser números bem maiores que menos 5 e mais 5, tá? Isso é um exemplo didático aqui, tá? Então, vamos continuar com o slide. Vamos supor que foi dado a reta R e S. Isso é a representação da equação da reta R seja essa aqui, y igual a x mais b, e a reta S é a representação da equação y igual a cx mais d. Quando A for igual a C, ele vai ser retas paralelas, certo? E quando B for igual a D e A for igual a C, quer dizer, nessa aqui, A, C e BD for iguais, nós vamos dizer o quê? Que são retas paralelas coincidentes. Caso AC for igual e BD for diferente, então são retas paralelas distintas. Caso A for diferente de C, nós vamos dizer que é retas concorrentes. Vamos usar o GeoGebra para entender um pouquinho melhor esse assunto. Mas antes, pense um pouco também em relação a isso aqui. É possível que duas retas paralelas tenham um único ponto de interseção? Quando duas retas podem ter vários pontos de interseção. Se duas retas são concorrentes, sempre vai ter ponto de interseção? Então vamos filosofar um pouco em relação a isso também. Mas a resposta eu quero que você escreve no Classroom, tá? Eu só vou dizer algumas coisinhas, tá? Então vamos supor que o coeficiente angular seja 2. Vamos colocar o coeficiente angular 2. Opa, peraí que não... foi o que eu queria.
Tá, então se o coeficiente angular é 2, vamos supor que tenha outra equação com coeficiente angular 2. Então, essas reta azul e a verde, eles são paralelas. Por quê? O coeficiente angular são a mesma, tá? E o linear pode ser qualquer uma, ó. Eles sempre vão ser paralelas. Quando as duas retas são paralelas, ele não vai ter interseção, a menos que ele esteja bem em cima. O que isso significa? Que a reta esteja um em cima do outro dessa forma aqui. Significa que são a mesma reta, certo? O coeficiente angular é a mesma, o coeficiente linear é a mesma, então eles são paralelas. O que mesmo? Eles são equações paralelas. Opa. Eles são equações paralelas. Eles são equações paralelas coincidentes. Porque A e C são iguais e B e D são iguais. Nesse caso, o ponto de interseção é a reta inteira, certo? Então, vamos ver o que acontece quando o coeficiente angular é diferente. Então, aqui é 2, aqui é 2,1. Repare que ele vai ter um ponto de interseção. Aqui não parece, mas se você dá um zoom, ele só vai ter um ponto de interseção, tá? Agora dá para ver mais claro. Então, quando nós avaliamos o coeficiente angular, que seja diferente a 2, ele vai ter somente um ponto de interseção, certo? E o linear não importa, ó, ele sempre vai ter um ponto de interseção, tá? Então vamos voltar para o slide. Como que nós encontramos esse ponto de interseção? Nós vamos ter a reta R e a reta S, dessa forma aqui, a equação da reta, certo? Então nós vamos montar um sistema. Para transformar essa equação em essa aqui, é só para passar do lado esquerdo, tá? Passar lado esquerdo é um modo muito errado de dizer, mas vou usar isso, tá? Vamos ser tão formal. Aqui também é a mesma coisa, certo? Aí nós vamos ter esse sistema. Esse sistema ele pode ser três casos. Ele pode ter solução possível indeterminado, possível determinado e impossível. Vamos entender melhor esse assunto. Vamos supor que nós temos esse sistema. Ao tentar resolver, vamos chegar à conclusão que 1 é igual a 0. Na verdade, isso aqui nós sabemos que 1 é diferente de 0. O que isso significa? Que a matemática errou? Que o professor está doidão? Não. Isso quer dizer que quando dá um resultado que não é verdade, tipo, vamos supor, 4 igual a 5, não é verdade. 3 igual a 5 também não é verdade. Quando dá um resultado que não for verdade ao resolver esse sistema, isso quer dizer que as duas retas eles são o quê? Paralelas. Então não vai ter o ponto de interseção. Então vai dar uma aberração desse tipo aqui, tá? Que não vai ser verdade. Agora vamos ver outro caso do sistema de equação. Tá, ao tentar resolver esse sistema, vai dar do tipo 0 igual a 0. Pô, é pura verdade. 0 é igual a 0, realmente é. Quando acontece esse tipo de caso, na verdade poderia ser o que aqui? 4 igual a 5, não, quer dizer, 4 igual a 4, 3 igual a 3, não necessariamente 0 igual a 0, tá? Caso aconteça isso, no nosso caso, o que isso quer dizer? Que as duas equações são paralelas e, além de ser paralelas, é o que mesmo? Eles são paralelas, elas são paralelas coincidentes. Ou seja,
você montar dessa forma a equação, ele vai ter A igual a C e B igual a D. Se você fazer isso com essa equação daqui. Se você montar esse sistema, vai chegar a mesma coisa, tá? Faça e perceba, tá? Não fique só olhando, não. Faz isso aqui, transforma daquele formato lá, e você vai ver que vai chegar a mesma coisa. Ao resolver essa equação aqui, nós encontramos uma única solução. Então, y igual a 2, x igual a 0. Então, repare que se o y for 2 aqui e o x igual a 0, ele é verdade. E aqui também vai ser verdade. Então, ele resolve o nosso sistema. Mas o que isso significa no nosso estudo? Que nossa equação tem um único ponto de interseção, tá? Que é aqui. Nesse caso é aqui, tá? Na verdade, é esse resultado aqui, tá? Caso fosse essa equação, menos 2,3x, menos 2,7 e 2x mais 3, tá? Vamos continuar a aula. Tá. Suponha que nós temos a seguinte equação da reta. A reta R, y igual a x mais b, reta S, y igual a cx mais d. Caso ocorra A vezes C, aí esse A aqui, os dois coeficientes, vezes um ou outro, d igual a menos 1, então as duas retas são perpendiculares. O que isso quer dizer? Que nesse caso aqui, lógico que ele não está formando um ângulo de 90 graus, mas caso desse menos 1 e 1, vamos colocar aqui, vai ser bem interessante. 1x mais 2. Aí vamos colocar outra equação, menos 1 mais, x menos 9. Repare que os dois coeficientes, 1 e o menos 1, se você multiplicar, vai dar menos 1. Então, o ângulo aqui vai formar 90 graus, tá? Tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui é 90 graus. É isso que ele quis dizer, tá? Um outro exemplo, só para ficar mais claro. Vamos colocar 2x mais, sei lá, 7. Então, vamos ter que colocar meio, para menos meio, para que o outro coeficiente para dar 1, certo? Vamos colocar, sei lá, mais 3 aqui, só para... Opa, só deixa eu tirar esse azul aqui. Tem mais um que está atrapalhando, que é, na verdade, esse daqui. Então, mesma coisa. Se você multiplicar o coeficiente angular 2 por menos meio, ele vai dar menos 1. Então, isso quer dizer o quê? Que o ponto de interseção das duas retas vai formar um ângulo de 90 graus. É isso que eu quis dizer nesse slide aqui, tá? Se não tiver claro, qualquer dúvida, você pode perguntar, tá? Não fique com dúvida. Agora vamos falar a distância de um ponto a uma reta, tá? Aqui não é uma reta, tá? Seja o ponto P dessa forma e a equação da reta R dessa forma aqui, a distância do ponto da reta é dada por essa fórmula aqui, tá? Lembrando, cara, que a equação da reta, para usar essa fórmula, você tem que escrever dessa forma aqui, tá? Tá, o que significa isso tudo? Que a reta R é essa aqui e o ponto P é esse aqui. A menor distância entre o ponto P e o R, que é a reta, é saindo de R, formando um ângulo de 90 graus,
até o P. Aqui realmente vai ter que ser 90 graus. Para demonstrar isso aqui, eu não vou demonstrar, mas vou dar uma pincelada à ideia, tá? Eu não vou usar muito formalismo matemático. Vamos pegar essa ideia aqui. Vamos supor que não seja essa reta aqui, P e B. Vamos ver por que é, quer dizer, vamos supor que aqui é 90 graus e PC, né, vão ter PA. Repara que vai formar ângulo de um triângulo aqui, né? PBA. Vamos prestar só atenção em PAB, tá? Então, repara o seguinte, que aqui é 90 graus, AP é hipotenusa. Se AP é hipotenusa, lógico que ele vai ser maior que AB. E também, quer dizer, o importante é que AP vai ser maior que PB. Entendeu? Então, não importa onde o A for, ele vai ter que ser bem no B, para ser a menor distância entre a reta e o ponto. Resumindo, o que é mais importante de tudo aqui é você lembrar dessa fórmula aqui. E que a equação da reta tem que estar desta forma. E o ponto né? O AB é o ponto, o A é o eixo X, o B é o eixo Y, e assim. Vou fazer alguns exercícios, isso aqui vai ficar um pouco mais claro, tá? Falando de exercício, vamos começar a fazer o primeiro. Tá. Nós temos a reta R, que é dessa forma, e a reta S, que é dessa forma aqui. Tá, é correto afirmar que elas são paralelas, elas são interceptando menos 1 e 0, elas possuem o mesmo coeficiente linear, elas não são perpendiculares entre si, elas são colineares. Tá, para ver se elas paralelas, essas duas equações, eu tenho que escrever ela dessa forma aqui. Eu não posso analisar desse jeito. Eu tenho que transformar ela dessa forma aqui, ó. Essa equação, para analisar se é paralela, eu tenho que deixar dessa forma. E essa dessa forma aqui. Tá, como que eu transformo desse lado? Como eu consigo transformar esse em esse daqui? Certo? É só isolar o y. Tenta fazer esse processo aqui. É bem simplesinho, na verdade. Aqui é a mesma coisa. Eu isolo o y desse lado e desse lado. Aí eu olho aquele slide lá. Eu estava falando aqui. Quando eles são retas paralelas? Quando A é igual a C. Certo? Que é o coeficiente angular. Então, vamos olhar aqui. Quem é o coeficiente angular? É menos 2 e 3 e 3 e 2. Eles são iguais? Eles não são iguais. Eles são diferentes. Eles são paralelos? Não, pois menos 2 terços é diferente de 3 sobre 2, certo? Então, eles não são paralelos. Tá. Ele intercepta no ponto menos 1 e 0. Então, vamos resolver o sistema. Então, tem esse sistema aqui. Tá. Uma coisa que você poderia ter feito também é pegado essa equação aqui e colocado os dois igual. Porque y com y, coloca esse igual a esse, isola o x e você vai achar o resultado. Aqui eu montei o sistema, certo? Eu peguei, na verdade, nesse caso aqui, montei o sisteminha, tá? Eu quero cancelar, nesse caso, eu quero cancelar esse y aqui. Quero cancelar o dos dois. Então, eu multipliquei aqui por 2 e aqui por 3. Então, aqui vai ficar o quê? 2, fica 4. 3, fica 6. 2, fica 4. Igual a. E aqui, como multipliquei 2 vezes 0, fica 0. E aqui multipliquei por 3. 3
vezes 3 fica 9. Menos 2 vezes 3 fica menos 6. 3 vezes 3 fica 9. E aqui fica 0, porque 3 vezes 0. Certo? Aqui eu somei os dois sistemas, para cancelar o y. É assim que resolve o sistema. Então, aqui vai ficar 13x. 13x. 4 mais 9 fica 13, certo? E 6y com menos 6y cancela. Aqui para cá eu isolei o 13, quer dizer, eu isolei o x. Então, 13 para o lado esquerdo vai para o lado direito, ele muda de sinal, porque aqui é positivo. Passa o 13 dividindo, fica menos 1, certo? Então, o nosso x é menos 1. Substituindo x menos 1 na equação, na verdade, poderia ser essa equação, ou poderia ser essa equação, poderia ser essa equação, essa equação. Mas como eu estou fazendo, eu escolhi essa equação, tá? Então, vamos lá, 2 menos 1, esse menos 1 aqui, é por causa desse menos 1 aqui, né, que é o nosso x, mais 3y mais 2. 2 menos 1 é menos 2. Com mais 2 fica 0. Então, nós concluímos o quê? Que y é igual a 0. Certo? Assim, o ponto de interseção é menos 1 e 0. Por que menos 1 e 0? Aqui é o eixo x, certo? Aqui é o menos x, quer dizer, aqui representa o x e aqui representa o y, certo? Tá, eles possuem o mesmo coeficiente linear? Não, pois menos 2 terços é diferente de 3 sobre 2. Tá, onde surgiu esse menos 2 terços e 3, 2? Vamos olhar aqui. Ó, menos 2 terços e 3, 2. Esse aqui é o coeficiente angular. Certo? E eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, então não possuem o mesmo coeficiente angular. Então, D. Aqui o D está falando. Eles não são perpendiculares entre si. Cara, para saber se eles são perpendiculares, você lembra que eu falei aqui, né? Caso o coeficiente angular, um multiplicando o outro, ele tem que dar menos 1 para ele ser perpendicular. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós pegamos o coeficiente angular, multiplicamos e deu menos 1. Então, eles são perpendiculares. Então, a resposta não é D. E a E é falso. O que é a E que está falando aqui? O que a E está dizendo? Opa, já passei. A E são coincidentes. Eles não são coincidentes por seguinte modo. Quando ele está dizendo coincidentes, ele está querendo dizer o seguinte. Quando eu tivesse colocado essa equação, os dois modos, o coeficiente angular tem que ser o mesmo, aqui é diferente. O coeficiente linear tem que ser o mesmo, mas são diferentes. Então, eles não são coincidentes. Então, o resultado final o que é? A resposta é a letra B, tá? Nesse caso. Então, vamos para a questão 2. Determina a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto menos 2 e 3, e a paralela à reta S, que é essa reta aqui. Equação reduzida, quando eu falo equação reduzida, eu quero deixar dessa forma aqui. Essa forma é equação reduzida, tá? Então, vamos resolver a equação 2. Vamos esperar carregar aqui. Tá. Como R é a paralela à reta S, então o coeficiente angular é o mesmo. Por que é o mesmo?
Ó, voltando no slide lá que eu tinha dito. Se as retas são paralelas, o coeficiente angular tem que ser o mesmo, tá? Então, sabemos que a reta R vai ser dessa forma aqui, certo? Deixa eu... Então, a equação da reta vai ser dessa forma aqui. Tá, então nós precisamos achar o B, tá? Para achar o B, nós sabemos que o ponto, ele passa pelo ponto menos 2 e menos 3. Então, aplicando esse ponto nessa equação aqui, nós vamos achar o B, certo? O menos 2 representa o eixo x, o menos 3 representa o eixo y. Isolando o B, nós vamos chegar nesse resultado aqui, ó. Então, como que vai ser a equação reduzida dessa reta? Vai ser dessa forma aqui, ó. Essa anotação aqui, lógico, sem esses negócios que eu estou fazendo agora aqui vermelho, o PDF eu vou deixar no Classroom, tá? Sempre tento fazer as questões para o vídeo, tenta resolver. Agora tenta resolver a questão 3. A 2 nós fez agora, então tenta resolver a 3. Então ele está pedindo o quê? Determina a equação reduzida da reta R e passa pelo ponto menos 2 e 3 e é perpendicular à reta S. Pausa o vídeo, tenta fazer. É a mesma pegada que a questão 2. Só que a questão 2 ele fala que é paralela, muda os pontos, muda a equação aqui, né? E aqui está falando que é perpendicular. Mas é quase a mesma coisa. Lembrando, quando é perpendicular, o coeficiente angular tem que ser o quê? Aí o coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente, quer dizer, coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S tem que ser igual a menos 1. Então vamos resolver. Então a equação é a reta R vai ser dessa forma aqui, certo? Vai ser y igual a m x mais b. O m é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear. Nós precisamos determinar m e b. Tá. Como R e S são perpendicular, como eu tinha dito, então vai ser m do coeficiente angular da reta R, meio, que é o coeficiente angular da reta S, vai ter que ser igual a menos 1. Então, isolando o m, eu vou concluir que o m é menos 2. Ou, fechou. Então, até agora, nós temos essa solução aqui. Ó. Falta achar o b. Caso fosse uma questão vestibular, se tivesse a opção com coeficiente angular menos 2 e o resto tudo diferente de menos 2, você já assinala aquela questão e já vai parte para outra, tá? Mas, como o nosso objetivo não é esse, então tem que achar o b. Para determinar o b, nós vamos usar o pontos. Aqueles pontos lá, menos 2 e 3. E o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o ponto nessa equação aqui, tá? Então, vamos lá substituir o ponto nessa equação aqui. Esse ponto aqui, certo? O menos 2 é o x e o 3 é o y. Lembre-se que a ordem importa, tá? Então, 3 menos 2 do ponto e menos 2 do coeficiente. Então, vai ficar 3, tá? Igual. Menos 2 fica 4, certo? Mais b, que é esse bzinho aqui. Isolando b, nós vamos chegar à conclusão que o coeficiente linear vai ser menos 1. Então, nós conseguimos achar a resposta, que é dessa forma aqui. Ah, lembrando, de novo, ele é dessa forma aqui porque ele falou que é a equação reduzida. A equação reduzida é desse formato aqui. Então, vamos para a questão 3. Não,
questão 4, né? Então ele quer o quê? Determina a soma das coordenadas do ponto de intersecção da reta R e a reta S. Pausa o vídeo, respira fundo e tenta fazer. Então, para a resposta... Tá. Para achar o ponto de intersecção, como eu já tinha dito, nós vamos ter que resolver o sistema. Na verdade, eu falo sistema. Na verdade, você poderia resolver de outra forma. Caso tivesse na equação reduzida, você podia substituir y com y igual a e resolver e você ia achar bonitinho. Mas aqui vamos resolver pelo sistema. Nós temos essa equação da reta R e essa equação da reta S. Certo? Nesse caso, olhando aqui, é fácil eliminar o y. Só basta somar, né? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos somar a equação 1 com a equação 2. Então aqui vai ficar 2x mais 3x, vai ficar 5x. Menos 3y com mais 3y cancela. Menos 5 mais 20 fica 15. E fica igual a zero, certo? Porque aqui é igual, aqui é 0 mais 0 fica 0. Isolando x, eu vou chegar aqui x é igual a menos 3. Então nós vamos chamar isso aqui equação 3. Equação 3 eu poderia jogar na equação 1 ou na equação 2. Como é eu que estou fazendo, eu que escolho. Eu escolhi a 1. Então eu joguei a equação 3 na 1 para achar o y. Estou fazendo isso para achar o y. Então esse 2 aqui, o x é menos 3 porque eu substituí. Vai ficar menos 3, y menos 5 igual a 0. E está aqui, né? Daqui para cá, tudo que eu estou fazendo é isolando y, porque eu quero achar o valor de y. E eu chego à conclusão que y é menos 11 sobre 3. Como a questão pede a soma das coordenadas, ou seja, vai ser a soma de x mais y, então eu vou ter que fazer o quê? A soma. O x é menos 3, o y é menos 11 sobre 3. Faço MMC, somo a fração. Vou chegar ao quê? Que a fração vai ser menos 20 sobre 3. Essa é a resposta. Vamos para a questão 5. Então vamos lá. Questão 5. Determina a equação da reta que passa pelo ponto médio do segmento da reta A e B e que é paralela à reta da equação y menos x mais x igual a 0. Pausa o vídeo, tenta fazer como sempre. Então vamos lá. Questão 5. Tá. A equação essa aqui, ele fala o quê? Que escrevendo dessa forma aqui. Por que eu escrevi dessa forma aqui? Para saber o coeficiente angular, tá? Porque o coeficiente angular é a mesma. Porque ele fala que é adição paralela. Então aqui o coeficiente é 1. Então sabemos que a equação da reta vai ser desse tipo aqui. E nós precisamos achar o quê? O B. Para achar o B, antes de achar o B, vamos ver uma coisa aqui que ele diz no enunciado. Que a reta R passa por um ponto médio de A e de B. Então, vamos ter que achar o ponto médio. Então, como que é a forma do ponto médio? Essa aqui. Certo? Então, vai ser xa mais xb dividido por 2, ya mais yb dividido por 2, e nós vamos achar o ponto médio. Esse 2 é do A, esse menos 4 é do B, esse 4 é do A, esse 6 aqui é do B, esse dividido por 2 é da forma. Então, nós vamos chegar à conclusão que o ponto médio é menos 1 e 5. Certo? Tá, como que a equação
da reta R que nós estamos querendo achar passa pelo ponto médio, que é menos 1,5, então vai ser feito igual que nós estávamos fazendo anteriormente, certo? Então nós vamos pegar o ponto, substituir na equação para achar o B. É isso que eu fiz aqui. Achando o B, nós temos a resposta, né? Que vai ter que deixar na equação reduzida, que vai ser igual y igual 1x mais 6, tá bem? Vamos para a questão 6. Determine o raio da circunferência com um centro a 2,5, que é tangente à equação da reta, essa reta aqui. Tá, eu vou fazer um esboço. O que isso quer dizer, na verdade? O esboço é esse aqui, certo? Essa aqui é a circunferência, ele é tangente à reta R, certo? E eu quero o raio. O raio vai ser o ponto A até o ponto da reta R, tá? Uma informação que eu não sei se você sabe, quando eu falo a reta tangente à circunferência, quer dizer o quê? Que aqui ele só toca em um ponto da circunferência, tá? Então, essa aqui é a tangente. E nesse caso, o A até a reta R, a distância, ele vai ser o raio, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos tentar achar a distância entre o ponto A até a reta R. Então, lembrando, para usar a fórmula, eu vou ter que deixar dessa forma, desse jeito aqui. O ponto A é 2,5 e a reta R é dessa forma aqui. Então, a fórmula é dada por essa aqui. Lembrando que para usar essa forma, você tem que escrever a equação da reta dessa forma aqui, ó. Tá. Para poder utilizar essa forma. Esse 2 é do ponto A. Esse 5 é do ponto A, que é o x e o y. Esse 3 é o coeficiente que está junto com o 3. Eu não posso falar que isso aqui é coeficiente angular, isso estaria errado. Esse 4 aqui. Esse menos 6, esse aqui. Tá. E esse 4 aqui é esse 4 aqui. Esse 3 aqui, esse 3 aqui. Resolvendo, eu vou chegar ao quê? Conclusão que é 4, tá? Tenta fazer, não fica olhando o que eu fiz, não. Só olha caso você não entender. E caso você não entender o que eu fiz, manda uma mensagem, sabe? Então, o raio é 4 unidades de comprimento. Eu deixei a questão 7. Ele é bem interessante. Dá para você resolver ele de várias formas, enxergar de vários jeitos de resolver. E eu quero que você faça. Isso aqui vai ser a lição de casa também. Vou deixar no grupo Classroom. E todo esse material aqui tá no Classroom, tá? A aula é isso, tá? E veremos na próxima aula.